Salve, salve, mamíferos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma vez, curso Exatas, para trazer para você a melhor aprovação, as melhores dicas, o melhor caminho para você passar na prova do Enem. E aqui nós vamos trilhar algumas questões que pode trazer uma ideia não só para a questão da geografia, mas também para algumas propostas de redação. Eu, professor Washington, vou trabalhar com vocês algumas dicas em relação à nossa prova do Enem, beleza? Então vem comigo aqui um pouquinho na mesa para a gente trocar algumas ideias em relação à parte da geografia, tranquilo? Olha só, sobre desenvolvimento e a questão ambiental. Aqui, o que nós temos? Uma relação entre o modo de produção humano, que vem com a Revolução Industrial a partir do século XVIII, e depois, ao longo do século XIX e XX, outros países vão se desenvolvendo em cima desse modo, tranquilo? Na nossa primeira Revolução Industrial, o que nós temos? Uma divisão do trabalho, uma fragmentação, uma padronização. Isso era um processo mecanizado, tudo bem? Principal combustível, carvão mineral. Não é isso, pessoal? Muito bem. Então, a partir da primeira Revolução Industrial, nós temos uma modernização da economia. Tranquilo? Nessa modernização, você percebe que não foi só um padrão de construção da indústria, mas também a mudança de comportamento dos seres humanos. Na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter, tudo bem, uma questão ligada ao processo de mudança de combustível e a divisão e a mecanização vai se tornar cada vez mais fragmentada e cada vez mais especializada. Então vem comigo aqui na mesa para a gente anotar essa parte da segunda Revolução Industrial, tudo bem? Aqui nós temos o motor de combustão interno, que foi uma grande revolução da segunda Revolução Industrial, e isso vai ser alimentado pelo petróleo, ok? Esta é a base da nossa segunda Revolução Industrial. Belezinha? Na nossa terceira Revolução Industrial, a característica de Guerra Fria ela é importantíssima, porque o que vai sustentar essa terceira Revolução Industrial? Constantes inovações tecnológicas das duas corridas, ok? Que corridas eram essas, senhores e senhoras? Corrida espacial, tudo bem? A conquista com as tecnologias espaciais, satélites, imagens e tal. E uma outra questão que é a corrida armamentista, ok? Que vai definir zonas de conflito no mundo, tranquilo? E ao mesmo tempo vai definir áreas de influência. Porque estamos falando de Guerra Fria, ou seja, é um embate de Estados Unidos e União Soviética. Agora vem aqui comigo, vamos trocar algumas ideias. Olha só, quando você fala de terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Tecnocientífica Informacional, tranquilo? Essa ideia foi muito bem trabalhada pelo professor Dr. Milton Santos, onde ele faz 3 abordagens de globalização, dizendo numa globalização como fábula no século XVI, tudo bem? Com a expansão da navegação, isso é mercantilismo. Depois, senhores, vem século XVIII, tranquilo? Com a parte de Revolução Industrial. Essa já é uma segunda globalização pautada no capitalismo industrial, pelo fato de ter uma revolução. Já a terceira Revolução Tecnocientífica Informacional vai categorizar essa corrida tecnológica, que, segundo Milton Santos, vai dar condições técnicas e tecnológicas para garantir um futuro com dignidade humana para a população. Só tem um probleminha, pessoal. Essa dignidade ela foi expropriada por instituições financeiras que usam essa parte do jogo para acumular o seu capital. Tranquilo? Explorando mão de obra, explorando o meio ambiente. Então o ponto é, a ideia do Milton Santos é trazer uma outra globalização. Uma globalização que rompe com essa característica, esse modelo de predar o ambiente. E aí vem a questão ambiental. Qual é essa questão? É uma consequência do modelo de produção industrial, tranquilo? Nesse modelo de produção industrial, nós podemos entender que há uma crise ambiental e também uma crise social. Nesta crise social, você nota que o mercado mundial ele não está preocupado se haverá uma crise ambiental, se haverá uma crise social. Segundo Milton Santos, a única crise que o capitalismo quer evitar é a crise financeira, porque sim, esta perturba as elites e as instituições internacionais. Agora vamos aqui comigo no quadro para a gente fazer essas anotaçõezinhas, beleza? Segue. Olha só, na parte de crise ambiental, o que nós temos?
um modo, tudo bem, de produção capitalista que provoca custos. Olha essa observaçãozinha, isso aqui é importante a gente anotar. Evitar a crise financeira, né, significará, faltou um azinho aqui, né, não tem esse R, aumentar o custo ambiental do modelo capitalista contemporâneo. O que é esse custo ambiental e esse custo social? Aqui você tem, né, uma mão de obra extremamente explorada, isso é característica de tigres, novos tigres asiáticos, China, não é isso? E a questão ambiental? O que nós temos aqui como um produto desse modo industrial? Nós temos a degradação, a poluição, né, os problemas ambientais. Tranquilo? Ou seja, pessoal, qual é a possível solução que nós podemos trazer para um mundo que industrialmente traz a ideia, né, de retroalimentar esse modo industrial e, ao mesmo tempo, luta por uma questão de mudança dos impactos ambientais? Uma coisa está atrelada à outra. Desde Estocolmo, 1972, tudo bem, que foi a primeira conferência ambiental, o que nós temos? Nós temos o Clube de Roma propondo o crescimento zero. Ou seja, pessoal, o abandono desse modo de produção industrializada, que foi implementado pela Inglaterra e copiado pelo mundo inteiro. Mas o mundo não refletiu. Será que de fato esse é o modelo adequado para cada país? Por que não adapta os modos produtivos, né, às regionalidades, às características locais? Só que o questionamento é muito mais profundo do que isso. Por que tem que haver essa reprodução industrializada? Por que nós, enquanto sociedade contemporânea, temos que manter esse modo consumista, essa ideia de acúmulo de capital privado? Esta é a consequência de uma degradação ambiental. E aqui não é uma questão de discurso marxista ou socialista. O ponto é, enquanto o capitalismo se manter nessa mesma característica que ele sempre se manteve, de acumular, de consumir em excesso, você vai ter uma produção industrial cada vez mais crescente, uma degradação ambiental cada vez mais crescente e vai chegar a um ponto em que o mundo, enquanto organismo vivo, o planeta Terra, não terá mais, né, a resiliência. Esse conceito é muito importante para a geografia também. O que é resiliência? É a capacidade de se regenerar de um processo de desequilíbrio, mas ela tem limite. E esse limite o ser humano já está atingindo ele. Em algumas áreas já foi atingido, ok? Então, a possível solução é a mudança desse padrão de produção. Só que para mudar esse padrão de produção, galerinha, a sociedade tem que mudar comportamento. Tá? Não espere que as instituições, não espere que as indústrias vá mudar para algo mais sustentável. A sociedade tem que mudar o seu comportamento. Aí as instituições e as indústrias vão acompanhar esta mudança de comportamento. Então vem comigo aqui para a mesa, para a gente anotar essa parte final das possíveis soluções. Vamos lá? Então olha só. Para essas possíveis soluções, o que nós temos? Uma mudança. Ok? Mudança de quê? De comportamento. Esse comportamento, então, ele precisa deixar de ser o quê? A gente precisa diminuir o nosso padrão de consumo. Então, precisamos mudar essa ideia de que o acúmulo é a base do sucesso, de que ele que vai expressar a modernidade e é ele que vai trazer a ideia de cidadão bem desenvolvido. É isso aqui, pessoal. Essa ideia do consumismo é a parte dos maiores problemas ambientais que nós temos, não só no Brasil, mas principalmente no mundo. Agora você vê que é muito complexo, não é? Eu não estou falando de você não só parar de jogar o lixo na rua, ou não só reciclar ou separar o lixo, mas é mudar os valores de consumo. Deixar de acreditar no que a mídia prega como sucesso, como estabilidade, prosperidade, e passar a pensar de fato o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para de fato transformar o mundo melhor. E eu tenho uma explicação para isso. Não é a única solução, mas é uma possibilidade. E está aqui, ó, conhecimento, racionalidade e, principalmente, sensibilização em relação à questão ambiental. O ser humano, com os processos industriais, se deslocou da natureza. Acha que é um ser à parte. Só que, na verdade, as coisas estão completamente o quê? Juntas. E se isso for desatrelado, você quebra o modelo, tudo bem, dos ambientes naturais, dos sistemas ecológicos. E aí nós vamos ter, né, problemas brutais, não só com seres vivos, mas principalmente a possibilidade de uma grande instabilidade dentro da raça humana. Tranquilo? Pessoal, curso Exatas, estamos aqui para a sua aprovação.
Conhecimento é tudo. Vem com a gente que temos mais dicas para vocês. Até mais, um forte abraço, feliz aprovação.